Vamos inicializar agora as instruções de como instalar o programa SysEAP. Para isso, inicialmente você deve dispor de uma internet para que você possa navegar e localizar o site do programa, né? Ao localizar o site do programa, deve dar baixa no arquivo, que vai ser um arquivo zipado, descompactar esse arquivo e finalmente instalar o programa. Então, inicialmente vamos buscar, utilizando o navegador que você dispõe no seu computador, que pode ser o Google Chrome, que pode ser o Internet Explorer, seja qual o navegador que você dispõe. Então vamos carregá-lo e digitar o endereço do site do programa. Então www.sysapro.com.br. Dá Enter. Então você vai navegar dentro do site do programa. No site do programa nós temos o menu suspenso e dentro do menu suspenso encontra-se o menu download e instalação. Vamos clicar nele. Dentro de download e instalação existem várias observações que é bom o futuro usuário do programa dar uma lida, mas vários destes itens aqui nós vamos abordar no processo de instalação, ok? Então você deve, nesse menu aqui, né, no item 1, faça download do programa, clicar nesse ícone para baixar o programa. Então vamos clicar nele. Você veja que começou já a baixar o programa para o seu computador. Normalmente o tempo para baixar esse programa varia de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Isso vai depender da velocidade que você dispõe da sua internet e principalmente o horário que você está fazendo o download desse programa. Mas normalmente o tempo para dar baixa nessas bandas largas convencionais, 1 minuto, 1 minuto e meio aproximadamente, ok? Vamos parar o programa enquanto espera o processo de download. Como eu falei para vocês, gastou aproximadamente uns 50 segundos para que o programa install_syseapro.zip fosse baixado. Notem que o arquivo que foi baixado é um arquivo zipado, condensado. Então esse arquivo você precisa ainda unzipar, descompactar, buscar o arquivo de instalação para instalar o programa, ok? Então geralmente o seu computador, quando busca um programa, normalmente ele é depositado numa pasta, num diretório chamado de download. Vamos chamar o gerenciador de arquivo para vê-lo. Então, para chamar o gerenciador de arquivo, eu estou usando o teclado do meu computador. Vamos apertar o botão do Windows mais E. Então chamamos o gerenciador.
Se eu buscar aqui a pasta download, você veja que nós encontramos já o arquivo que foi baixado. Mas antes de qualquer operação com ele, vamos voltar ao site para ver o que é que ele diz. Então ele diz: ao realizar o download, procure dar uma olhada no arquivo. É o arquivo installs, é esse arquivo que nós demos baixa. E se a gente buscar a propriedade desse arquivo, ele deve ter 23.517.855 bytes. Então vamos checar, vamos verificar se isso está correto. Então terminação 855. Eu clico nele com o botão do lado direito, aperto para chamar a propriedade desse arquivo. Chamei a propriedade dele e você veja o seguinte, ó, que ele me diz que tem o tamanho final aqui é de 855, ou seja, coerente com a informação que nós temos aqui na página. Por que nós estamos fazendo isso? Porque periodicamente a gente está escutando falar que ocorrem violações em arquivos, mesmo estando zipados, para baixa de computador, que hackers invadem esses arquivos, colocam, instalam vírus nesses arquivos, e você, quando dá baixa, você está trazendo esse vírus, né? Até o presente momento não foi comunicado, a gente não teve nenhum caso que ocorresse isso, mas não custa nada ficar atento para esse tipo de evento que pode acontecer. Então podemos aqui então dar sequência no processo pelas instruções. O que é que a gente vai fazer? Em seguida, dê um duplo clique em cima desse arquivo para descompactá-lo. Então vou dar um duplo clique nele aqui para descompactar. Então eu abri aqui um programa que descompacta um programa zipado. Na maioria das vezes no próprio computador já vem esse arquivo, né? Então ele está pedindo, eu vou pedir a ele para ele extrair, para colocar numa pasta. Eu vou deixar ele colocar na pasta default mesmo, que é dentro do download. Então ok, e ele vai descompactar, já descompactou. Então você veja que eu já venho aqui e encontro o arquivo descompactado. Já encontro o arquivo descompactado. Vou fazer a mesma coisa, pedir a propriedade dessas páginas para ver se a propriedade dessas páginas está coerente com o que a administração do programa recomenda. Então vou pedir a propriedade dele. Veja que ele está me dizendo que existe 57.991.131 bytes. Então vou memorizar essa última milhar aí, 131, que é o nosso referencial, 131. Então 131, exatamente. Se você quiser dar uma olhada a mais quantos arquivos tem, qual as datas desses arquivos, mas normalmente pelo tamanho a gente já sabe se houve alguma violação ou não, ok? Então estamos cientes que não tem nada de anomalia nesse programa. Não adianta você vir aqui e apertar sysapp.exec, porque esse programa não vai funcionar. Ele só funciona quando ele for instalado. Então vamos instalar. Para isso damos um duplo clique nele. Ele vai pedir autorização, porque você, para instalar, tem que ter o poder de administrador. É aqui onde é muito importante, e de vez em quando a gente está pedindo maiores esclarecimentos dos usuários,
porque eles querem instalar em computadores que eles não podem atuar como administrador, principalmente quando são computadores de empresas, né? Então ele não tem esse poder de administrador. Então tem que buscar quem administra, né, esses computadores para gerar essa autorização. Então sim, eu quero. Então abre-se o programa de instalação. Bem, para o programa de instalação eu vou baixar, de minimizar essa tela para a gente ver o todo. Então, vamos instalar o programa CISEAP. Então, aperte o botão Install. Ele está me dizendo que ele precisa de uma área de 55 MB. Eu tenho esse total no meu computador, então eu tenho espaço suficiente. Se aqui tivesse um número menor do que 55, com certeza não iria dar. Lembre-se que não é simplesmente operar. Você muitas vezes ainda vai criar arquivos, isso, aquilo outro. Então tem que ter um pouco de folga para isso. Okay? Próximo. Na primeira instância de instalação, ele já gera um código de identificação do programa. Esse código vai ser exclusivo para o seu computador. Dificilmente pode ocorrer números iguais. A probabilidade aqui é em bilhões, para que ocorra essa similaridade de código de identificação. Bem, você seleciona esse item aqui sim, se você já tem a licença de uso, a senha definitiva do seu programa. Na maioria dos casos o usuário não dispõe, ele vai entrar nesse item aqui. Vamos utilizar 30 dias gratuito, ok? Mas se você já tem por algum motivo a licença de uso, clica aqui, bota a sua licença de uso, então você instala o seu programa já como definitivo. Então valide os dias. Próximo. Aqui é muito importante que você dê uma lida nos termos de responsabilidade de uso do programa, né? Então, para que você verifique se você está aceito com essa problemática que ele diz aí de responsabilidade do programa, porque é extremamente importante estar atento que um programa estatístico é uma ferramenta a mais para ajudar a se dar um diagnóstico, não é a ferramenta principal de diagnóstico. Tá? Então é preciso muito cuidado com as tomadas de decisões baseadas apenas numa ferramenta de diagnóstico. Se você não aceita, cancela o processo de instalação. Caso contrário, se aceite, ótimo, aceito, e a gente vai para a próxima etapa. Aqui é a mesma coisa com relação de licença de uso. O que é a licença de uso? Como funciona a licença de uso? É extremamente importante você ter consciência que a licença de uso serve apenas para um computador e não para 2, 3, 4, 5 computadores, ok? Então, e tem uma vida útil essa licença de uso. Só que para esse caso a licença de uso é a vida útil do computador. Muitos programas dão apenas 1 ano de licença de uso, 2 anos de licença de uso, você fica renovando anualmente. O CISEAPRO não, você comprou enquanto existiu o seu computador, diga-se placa-mãe e o HD, os dois juntos, o conjunto dos dois. Então, se aceitar, ótimo. Próxima etapa, ele está dizendo que vai instalar o programa numa pasta, num diretório chamado CISEAPRO. Isso daqui não pode ser mudado. Obrigatoriamente você, para instalar o CISEAPRO, tem que ser no CISEAPRO, ok? Próximo. Como na maioria das vezes aqui é uma instalação completa, os 30 dias, não tem sentido você dizer que é uma instalação parcial com o item A, B ou C. Então normalmente a gente o default dele é completa e manda instalar. Instala.
O processo de instalação normalmente gasta 1 minuto, não mais do que isso, 1 minuto e meio, é muito rápido, mas é como a gente anuncia, é um programa que dispõe de mais de 700 rotinas indiretamente e diretamente em torno de 72 rotinas para serem usadas e desfrutadas pelos usuários do SysEAPO. Você veja que no processo de instalação já foi criado um ícone. Esse ícone, se você quiser, pode deixar no desktop ou pode botar em uma subpasta qualquer. Se você tirar ele do desktop, a gente vai dizer com os outros vídeos, você tem que ir no diretório toda vez e pressionar o sysapp.exec. Então, próximo e conclua. Então nós agradecemos por você ter instalado o programa, ok, fechou. Então se eu quiser ativar o meu programa, se eu quiser botar ele para funcionar, eu simplesmente vou dar um duplo clique nele e ele vai carregar. Você veja que na fase inicial, né, na fase inicial desses 30 dias, o programa vai conter essa tarja aqui, para que você se lembre que é um programa que está com a licença gratuita por 30 dias, a data que foi instalado o programa, né? E depois desses 30 dias, se você gostou do programa, se você quer que esse programa continue a funcionar no seu computador, você tem que conseguir adquirir a licença de uso para o seu computador, né? Com essa licença de uso, você vem aqui em informações, registrar-se, e você vai botar a sua licença de uso aqui. Então quando você fizer isso, fechar, essa tarja desaparece e você vai desfrutar desse programa enquanto ele durar. Note que é um programa que tem um menu suspenso, muito fácil de operar, feito o Office, feito a maioria dos programas, em que você tem que tentar se esforçar, memorizar o que cada menu tem, para que você não se perca, né? Mas é bom você dar uma lida nele, você mexer com esses menus, para você conseguir aprender a trabalhar nesse programa, ok? Então, após instalar, nós apresentamos para vocês as rotinas básicas do programa e nós agradecemos e esperamos que esse vídeo tenha minimizado possíveis dúvidas que vocês poderiam ter no processo de instalação. Esperamos nos encontrar no próximo vídeo em outros vídeos, para que a gente ajude a você trabalhar nesse programa.